tema desta aula é propriedade da equipartição assintótica. Então, como o nome diz, né, é algo que acontece no limite, assintoticamente. Então, nós vamos considerar sequências. Quando as sequências forem bem grandes, algo vai acontecer, né, que vai aparecer essa propriedade da equipartição assintótica. Então, nós vamos falar de sequências típicas, e ver o que é essa propriedade da equipartição assintótica. Então, vamos considerar blocos de realizações de variáveis aleatórias de comprimento n, né? Então, uma sequência de comprimento n de variáveis aleatórias. Então, as sequências I e D, então, x é um x1, x2, xn, variáveis aleatórias, I e D com uma determinada distribuição P. Então, a gente pode utilizar essa notação para falar que essas variáveis aleatórias dessa sequência têm uma determinada distribuição P. Existem K símbolos possíveis no nosso alfabeto de tamanho K. Então, cada um dos nossos variáveis aleatórias, né, ela pode assumir um dos valores dentro desse alfabeto de tamanho K. Considerando as n variáveis aleatórias, então existem K elevado a n possíveis realizações. Então, note que à medida que a gente cresce, né, o n, a gente pega sequências cada vez maiores, então esse aqui vai crescendo exponencialmente. Então vamos ver aqui a tarefa de codificação. Então suponha que desejamos codificar essas k elevado a n possíveis realizações de sequências, né, essas sequências de símbolos, né, no alfabeto com k símbolos. Então, nesse alfabeto nosso de A1 a K, a gente vai tomar dentro desse alfabeto, né, sequências de comprimento N, e a gente quer codificar, né, então vamos usar o codificador, vamos codificar essas sequências numa forma binária. Aqui a gente está usando codificação binária, claro que poderia ser codificação em ternária, quaternária, qualquer outra base. Mas o usual que a gente vai utilizar usualmente é a codificação binária. Então a gente quer associar cada uma dessas sequências produzidas pela fonte, uma outra sequência, usando um alfabeto binário. Então, se a gente sabe que o nosso alfabeto desse lado possui k símbolos, para sequências de comprimento n, existem k elevado a n possíveis sequências de comprimento n. Nesse lado, a gente vai representar cada uma daquelas sequências como sequências binárias. E então existem 2 elevado a m sequências, né, onde m é o comprimento da sequência. São 2 elevado a m sequências binárias que a gente vai utilizar para representar as mensagens produzidas pela fonte. Então, para que a gente consiga codificar todas as mensagens, a gente precisa que o número de mensagens do lado de cá seja maior ou igual que o número de mensagens do lado de cá. Então, essa é um requisito para que a gente consiga, né, associar palavras de código, né, o code words, né, para todas as mensagens produzidas pela fonte. Ou seja, né, tirando log, m tem que ser maior ou igual log de k vezes n. Então, suponha que a gente vá codificar, né, as letras do alfabeto, né, 26 letras. Então, quantos bits por letra da fonte utilizamos? Então, chamar de taxa. Então, essa taxa é a razão entre o m, o comprimento da sequência binária, e o n, o comprimento da sequência no alfabeto da fonte. Então, a taxa é o m sobre n. Então, quantos bits por símbolo da fonte a gente utiliza. E então, a razão de m sobre n tem que ser maior do que o log de k, né, pela essa equação 209. Então, para o caso do alfabeto, com 26 letras, então a gente precisa de log de k, log de 26, né? Então, como a gente vai utilizar um número inteiro de bits, né, então vamos utilizar o teto, né, do log de k. Então, o teto do log de k vai dar 5.
O log 2 de 26 dá 4.7 alguma coisa, então o teto dá 5. Então será que podemos utilizar menos bits por símbolo emitido pela fonte e ainda assim não ter erro? Então já estamos aqui a mensagem sim. Isso aí é o que a gente vai ver, porque quando a gente toma sequências que são muito grandes, né, quando o n cresce, a gente vai ver que nem existem algumas sequências, né, que a gente vai chamar elas de sequências típicas, que são aquelas que tipicamente ocorrem. E as outras não típicas são aquelas que a gente considera que não ocorrem. Então a gente pode pensar no esquema de codificação, onde para as mensagens da fonte, né, então suponha que aqui a gente tem o conjunto das nossas k elevado a n mensagens da fonte, a gente seleciona algumas delas que a gente vai utilizar, né, codificar uma palavra de código de comprimento binário, né, de comprimento m, e algumas palavras a gente não vai codificar, algumas sequências a gente não vai codificar. Mas se essas sequências que a gente não codificar não ocorrer, não tem problema algum. Mas ao invés de simplesmente não codificar aquelas sequências, a gente pode fazer um outro tipo de código, onde a gente codifica todo mundo. A gente pega as sequências, né, que são mais usuais, né, que ocorrem tipicamente, e associa a elas palavras curtas. E essas sequências que em geral não ocorrem, né, a gente associa a elas palavras longas. Então a gente pode fazer um esquema de codificação onde a gente privilegia, né, aquilo que efetivamente ocorre. Então, para qualquer uma das duas abordagens, né, ou codificando ou não codificando as sequências que tipicamente não ocorrem, em qualquer dos casos, quando o n for muito grande o suficiente, podemos fazer com que a probabilidade de se obter uma dessas mensagens da fonte que geraria um erro, ou que teriam palavras longas associadas, né, a gente pode fazer essa probabilidade muito pequena. Pois a probabilidade, né, dessas sequências ocorrerem são muito pequenas. Então, como a gente está considerando que a nossa sequência de variáveis aleatórias é i e d, a gente pode dizer então que a probabilidade de uma determinada sequência específica, né, então a probabilidade x de a gente ter sequência x1, x2, x3, xn é o produtório das probabilidades para cada um dentro dos xis que ocorrem na sequência. Então a informação de Shannon-Hartley sobre um determinado evento, né, a informação é menos log da probabilidade desse evento. Então a informação associada a essa sequência é menos log da probabilidade dessa sequência. A probabilidade dessa sequência é esse produtório, então fica o log do produtório. O log do produtório é o somatório dos logs. E cada um desses termos, né, é a informação de cada um dos eventos. Então os eventos independentes são aditivos em relação a essa função de informação. E se a gente tomar o valor esperado, né, então tomar o valor esperado da informação do x da entropia de x. Então a lei fraca dos grandes números diz que se a gente tomar 1 sobre n Sn, né, um somatório, a soma das variáveis aleatórias i e d, essa soma tende em probabilidade para o valor esperado, para a média, para o valor esperado da variável xi. Então a informação associada a xi também vai ser uma variável aleatória com média a entropia de x. Bem, então a gente tem que esse somatório tende em probabilidade para a entropia, pela lei fraca dos grandes números. Então, quando n é muito grande, a gente pode falar que aquele somatório é aproximadamente a entropia, quando n é muito grande. Então, a informação xi é o menos log da probabilidade do xi, usando de novo a propriedade do log, somatório dos logs, vira o log do produtório. Produtório, como as sequências são id, o produtório das
dos P's, o P conjunto da sequência, probabilidade conjunta aqui, para observar a sequência de comprimento N. O 1 sobre N que estava aqui, né, a gente passei para cá multiplicando. E agora a gente tem um log, menos log, né, então vamos multiplicar por menos 1 dos dois lados e fazer a exponenciação, né, exponenciação base 2 dos dois lados. Então fica P aqui, 2 elevado a menos NH. Né, ou seja, quando N é grande o suficiente, para N muito grande, a nossa probabilidade das sequências fica sendo aproximadamente esse valor, que depende da entropia. Bem, então o que a gente tem aqui? Que esse valor depende então apenas da entropia, né? E quando o N for grande o suficiente, a gente pode dizer então que todas as sequências terão a mesma probabilidade, que é 2 elevado a menos NH. Então essas sequências que possuem essa probabilidade, 2 elevado a menos NH, é que a gente vai chamar de sequências típicas. E nós vamos representar, né, chamar pelo conjunto A. Então o conjunto A é o conjunto das sequências típicas. Então se essas sequências todas têm essencialmente a mesma probabilidade, então a gente pode dizer que existem no máximo 2 elevado a n sequências, né, com essa probabilidade. E pode ser que esse número de sequências que existem com essa probabilidade seja bem menor do que o número total de sequências possíveis com comprimento n. Então a gente vai representar por esse A o conjunto das sequências típicas. E se acontecer então que esse número for bem menor do que o tamanho, o número de sequências possíveis de comprimento n, a gente pode então utilizar, né, NH bits para codificar as sequências. E aí então a gente vai ter uma taxa que vai ser de H. Então isso aí que a gente viu e que a gente demonstrou é chamado propriedade da equipartição assintótica. Então se x1, x2, xn são i e d com distribuição p para todo i, então menos 1 sobre n log da p da probabilidade conjunta de x1 a xn, isso tende em probabilidade para a entropia. Aí a demonstração foi o que a gente já viu antes. Bem, e as sequências que a gente chamou de típica, né, elas juntas, né, elas formam um conjunto chamado conjunto típico. E a definição do conjunto típico, então esse conjunto, né, que em relação a essa distribuição P, é o conjunto das sequências no universo das sequências de comprimento n, para um dado alfabeto, né, com a propriedade de que a probabilidade dessas sequências está, né, entre esses dois limites. Como a gente falou, né, a probabilidade delas no limite, né, quando n é grande o suficiente, é aproximadamente 2 elevado a menos nh. Então a gente está colocando, né, um mais epsilon e menos epsilon aqui, né, pegando um intervalo em torno do nh. E aí todas as sequências que satisfazem essa propriedade são as sequências que fazem parte do conjunto típico, né? Ou seja, o conjunto típico é o conjunto das sequências de comprimento n, tais que o menos 1 sobre n log da probabilidade está no máximo epsilon distante da entropia. Aí nós temos aqui um exemplo que tem no livro do Marquet, mostrando algumas sequências geradas por um ensaio de Bernoulli com n igual a 100, então a sequência de comprimento 100, onde foi utilizado o p, probabilidade de 1, igual a 0,1. Então a gente vê ali 15 sequências primeiro, né, as 15 superiores, né, que seriam sequências típicas, que a gente vê ali mais ou menos quanto que é o valor, né,
log do P. E duas últimas sequências, né, que é a sequência mais provável e a menos provável. Já que a gente está usando o P igual a 0,1, então a sequência mais o P para x igual a 1, né, que é 0,1. Então a sequência mais provável é a sequência de zeros. Então essa é a sequência de cima. E a sequência menos provável, a sequência de uns. Se a gente lembrar então da definição do que é a sequência típica, né, são as sequências em que a probabilidade da sequência está entre o menos 2 elevado a menos n h mais epsilon e então aqui a sequência da probabilidade da sequência está entre esse valor e o 2 elevado a menos n h menos epsilon. Então a gente se calcular, né, a entropia. Então, calculando a entropia dá 0,469. Então calculando aqui usando o MATLAB, né? Então menos 0,1 log 0,1 menos 0,9 log 0,9 dá esse valor. E calculando, então, se a gente calcular 2 elevado, como é que ele está em log, né? Então log de 2 elevado a menos nh, então vai dar o menos nh. Então menos o n é 100, então dá 46,9, né? Então 46,9 está próximo desses valores que estão aqui. E está bem distante desse aqui. Então, dependendo do epsilon que a gente escolher, né, algumas sequências aqui vão estar, né, dentro dessa definição do nosso conjunto típico, né? Elas vão estar dentro desse intervalo. É claro então que quando a gente for aumentando esse valor do n, né, o que vai acontecer é que as sequências que a gente vai observar, né, sequências típicas, então vai ter um monte de sequências que a gente vai observar típicas e que são as sequências que vão estar então satisfazendo essa condição e vão ser as sequências que efetivamente ocorrem. Então se a gente gerar aleatoriamente sequências com um determinado valor de P, né, sequências de um comprimento n com n muito grande, o que a gente vai começar a observar vão ser só sequências que satisfazem essa condição, né, que a probabilidade delas então satisfaz essa condição de estar, né, entre 2 elevado a menos nh mais epsilon e 2 elevado a menos nh menos epsilon. Essa próxima figura também do Markov, aí mostra a diferença quando n igual a 0 e n igual a 1000. Então a gente tem aqui primeiro o número de sequências para n igual a 0, então, para n igual a 100 e para n igual a 1000, número de sequências com determinado número de uns, com R1s. Então a gente vê, né, que existe apenas, né, uma sequência com apenas zeros, né, uma sequência com apenas uns, e esse número vai aumentando. Então aqui está a escala logarítmica, né, e existe um número muito grande, aliás, não está na escala logarítmica, né, e aqui existe um número muito grande de sequências, né, que a maior quantidade de sequências é para aquelas que têm, né, 50 zeros e 50 uns, meio a meio. Né, que aí é quando esse coeficiente binomial aqui é máximo, né, quando o R, né, for 50. E aqui é a mesma coisa, né, porém com n igual a 1000. Então o número de sequências existentes para determinado número de uns, considerando então sequência de comprimento n. Bem, a probabilidade de qualquer sequência é a probabilidade do 1 elevado ao número de uns vezes a probabilidade do 0 elevado ao número de zeros. Então o que a gente tem aqui, dado o nosso parâmetro P sendo 0,1, então a nossa probabilidade é essa curvinha que está bem achatada aqui, e aqui então tem um zoom desse pedaço aqui. E aqui, né, tirando o log do P, né, tirando o log do P, a gente vê então esse aqui.
Então a gente faz esse gráfico tanto para o caso de sequência de comprimento 100 quanto sequência de comprimento 1000. Então agora multiplicando os dois, multiplicando esse por esse, o P pelo NR. Então no final a gente vai ter a probabilidade de sequências de cada um dos tipos, de cada um dos histogramas empíricos. Então sequências, então a gente vê aqui que as sequências com aproximadamente 10 uns são aquelas que mais ocorrem. E aqui no caso do N igual a 1000, sequências com 100 uns. Como o nosso P é igual a 1, quando a gente considerar a sequência de comprimento C, N, a gente espera ver aproximadamente 10 uns. Quando o N for 1000, a gente espera ver aproximadamente 100 uns. Então a maior parte das sequências vão estar concentradas ali, por volta desse percentual P, de uns. E o que a gente está observando quando a gente passa de N para 1000 é que ficou mais concentrado, Isso passando de N para 1000. Então quando a gente passou para 10.000, para 1 milhão, então vai só aumentando o N, vai ficando cada vez mais concentrado. E então no limite, quando o N for muito grande, o que a gente espera observar é apenas um tipo de sequência, que são as sequências típicas. Para ver um exemplo real também, vamos fazer essa comparação. A gente tem o número de átomos do universo observável é aproximadamente 1081. Se a gente pegar uma imagem Full HD, existem as câmeras, muitas câmeras com resolução bem maior do que isso. Aí, se a gente utilizar 24 bits por pixel, então a gente vai ter o K, o número de bits, então o produto desse por 24 bits, então dá 10 a 7 bits. 10 a 7 bits, então existem 2 elevado a K possíveis imagens binárias, A gente pode gerar, é possível, que a gente tenha 2 elevado a K, teoricamente é possível, que existam 2 elevado a K imagens possíveis, representadas com 10 a 7 bits, onde o K aqui é 10 a 7. Então isso dá aproximadamente, então substituindo aqui, dá esse número de sequências binárias representadas pela imagem, que é um número, comparativamente com o número de átomos do universo, um número absurdamente maior, Então a gente vê que realmente não faz sentido, efetivamente não serão possíveis de existir tantas imagens assim, quanto esse valor aqui. O número efetivo de imagens vai ser um número muito menor, que é o número, e esse valor então que a gente vai chamar o tamanho do número de sequências. E as sequências que efetivamente ocorrem são as sequências típicas, Então o tamanho do conjunto típico vai ser um limite aí para o número de sequências que efetivamente a gente precisa representar. Então no caso aí para uma imagem com essa resolução, esse número de cores, a gente não vai precisar usar tantos bits assim para representar essas imagens, a gente pode usar menos bits, já que é um número bem menor de imagens possíveis que poderiam ocorrer.